dia, sexto ano. Nós vamos começar hoje com a nossa primeira aula online. Sejam bem-vindos. Bom, a gente vai falar sobre esse conteúdo da água, certo? Mas, professor, e os conteúdos anteriores? Como é que vai ficar sobre o solo? As unidades anteriores a gente vai trabalhar no segundo bimestre, quando a gente voltar para as aulas presenciais. Então, eu optei por inverter os conteúdos e a gente começar, então, falando sobre a água nessa parte aqui que vai ser online. Então, primeiramente, vocês vão abrir o livro didático aí na unidade 5, no capítulo 1, Propriedades da Água. Então, vocês vão fazer a leitura desse capítulo e voltar aqui para o vídeo para continuarmos. Bom, espero que vocês já tenham então lido o livro e a gente vai começar então falando sobre as propriedades da água. Galera, a gente sabe muito bem a importância da água, né, para o ser humano, para a sociedade, para a vida principalmente, porque a vida ela surgiu na água. Só que antes da gente estudar esses aspectos ecológicos e também estudar a importância da água para o ser humano, a gente vai aprender algumas propriedades da água. Essas propriedades elas estão relacionadas às propriedades químicas e físicas, ou seja, as características físicas e químicas da água. Então a gente vai entender melhor o que é isso. Nem toda água é igual. O que esse título aqui quer dizer para a gente? Quer dizer que a água ela se encontra na natureza de diversas maneiras. A gente sabe que a água do mar, por exemplo, ela é salgada. A gente tem a água doce, a água dos rios, né, dos lagos, dos mares. E também tem outros tipos de água, como por exemplo a água destilada, que é utilizada em laboratório. Cada um desses tipos de água tem uma composição diferente. Então, a água salgada, por exemplo, ela tem uma quantidade muito grande de sais minerais, de minerais dissolvidos na água. Então, a gente chama isso de água salgada. A água doce, ela já tem uma quantidade menor desses sais dissolvidos na água. Ela é chamada, então, de água doce, não por ser realmente doce, mas por ter uma concentração, uma quantidade de sais muito menor do que a água do mar, que é a água salgada. Já a água destilada, ela é utilizada, ela é feita, na verdade, em laboratório, né, por um processo chamado de destilação, que é exatamente para retirar esses sais da água, deixando ela mais purificada. Então, a gente consegue repetir esses processos até deixar a água realmente pura, sem nenhuma outra substância associada a ela. Então, quando esses sais minerais são extraídos, a gente tem a água propriamente dita. Então, a gente chama isso de água destilada. Ela é feita em laboratório e é utilizada geralmente para fazer remédios, experimentos e outras coisas. Então, quando qualquer material é formado por um único componente, que é nesse caso, a gente chama isso de substância. Agora, se esse material estiver associado com uma outra substância, a gente chama isso de mistura. Então, substâncias e misturas são conteúdos que a gente vai estudar de uma maneira mais aprofundada depois, já é uma matéria lá para o nono ano. Mas é para a gente começar a entender que a água é, no caso, uma substância. Então, para representar essas substâncias, a gente cria uma linguagem, uma nomenclatura internacional que é utilizada por letras e números para designar essas moléculas, para representar essas moléculas. Como, por exemplo, aqui a molécula da água, H2O. Por que é H2O? Essa é a representação química da fórmula química da água, porque ela é formada aqui por dois elementos químicos, que são hidrogênio e oxigênio. Então, H2 quer dizer que tem dois átomos de hidrogênio e O porque tem um átomo de hidrogênio. O gás oxigênio, por exemplo, é O2, que são dois átomos de hidrogênio ligados. Gás carbônico, CO2. C, porque é um átomo de carbono. O2, dois átomos de oxigênio. Antes da gente entender o que é a massa, a gente precisa saber
sobre esse conceito aqui da matéria. O que é matéria? A definição, né, mais clássica de matéria é de que a matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, todas as coisas que estão ao nosso redor e ocupam algum lugar no espaço, possuem massa, são então matéria. Ou seja, o Sol é formado por matéria, uma rocha, os objetos ao nosso redor, as plantas, o gás oxigênio, tudo então é feito de matéria. E toda matéria possui então massa. A massa, então, uma definição para que a gente possa entender, é a constituição em si do corpo, ou seja, os átomos eles são constituídos de massa. Então, a gente vai ter essa relação da massa, por exemplo, com o nosso peso. Quando você vai numa balança, né, se pesar, na verdade você está medindo ali a sua massa, porque é a quantidade de matéria que constitui o seu corpo. E para isso, para medir essa sua massa, a gente utiliza uma unidade de medida. Né? Em geral, a massa ela é expressa, ela é medida, né, em quilogramas e alguns dos múltiplos da quilograma, que são miligramas, gramas e toneladas. Então, a massa de um corpo ela não varia com o local em que ela está. Por exemplo, a sua massa aqui na Terra, ela vai ser uma. Na Lua, vai ser a mesma coisa. Porém, o seu peso ele vai ser diferente. Porque o peso, galera, já é uma força, né, que ela é necessário que a gente leve em consideração a gravidade do local onde a gente está. Então, a gravidade aqui na Terra, a força de aceleração da gravidade, como a gente fala, ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na Lua, ela já é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade, ela é multiplicada pela sua massa e aí sim você tem um peso. Então, a massa ela é constante, mas o que pode variar é o peso. Então, independente de você estar no alto de uma montanha, pode estar na Lua, pode estar em casa ou no fundo do mar, a sua massa é igual. Mas as outras propriedades podem ser alteradas, né? No caso da densidade, também pode ser alterada. Além disso, a massa de um corpo está relacionada com a maior ou menor facilidade de mover ou parar esse corpo. O que isso quer dizer? Que um corpo que tenha muita massa, obviamente ele vai ter uma dificuldade maior de se mover, de ser retirado, por exemplo, do repouso. Vamos imaginar que você tenha aí perto de você na cozinha uma cadeira e a geladeira. A gente sabe então que a geladeira ela tem muito mais massa, é um corpo que tem muito mais massa do que a cadeira. Então, quanto maior a massa do corpo, obviamente, mais difícil vai ser de colocá-lo em movimento ou parar esse corpo. Então, a massa também está relacionada com essa propriedade. O volume é simplesmente todo o espaço que o corpo ocupa. O corpo ele possui, então, matéria. Essa é a definição para volume. O volume especificamente dos líquidos, ele pode ser medido com frascos graduados. O que é isso? São vidrarias, né, instrumentos de laboratório que a gente ainda vai manipular nas nossas aulas no laboratório. E esses instrumentos eles são graduados, eles têm vários risquinhos que vão corresponder ao volume daquele líquido. Em relação ao volume, a gente mede, né, o volume de um líquido pela unidade de medida litros e tem também uma variante que é o mililitro. Pessoal, a densidade ela vai relacionar então a massa e o volume, certo? Como que ocorre essa relação então dessas outras duas propriedades, da massa com o volume? Vamos aqui direto para um exemplo. Se nós preenchemos um recipiente com materiais diferentes,
como água, óleo e isopor, e medirmos as suas massas resultantes, percebemos que cada um terá um valor diferente, ou seja, um mesmo volume pode conter mais ou menos massa, dependendo da densidade do material. Então, essa relação entre massa e volume, ela pode ser observada aqui, por exemplo, nessa imagem. Então, desses três materiais, a água ela apresenta maior densidade. Por quê? A gente vê que eles têm o mesmo volume, certo? Só que essa relação de massa e volume é diferente, porque a massa aqui é diferente. Então, a água ela é mais densa do que os outros materiais. Então, ela vai para onde? Para o fundo. Quando a gente mistura esses materiais, o maior vai para o fundo. Então, a água é o que apresenta a maior densidade. Depois, o óleo, depois o isopor. Por isso, a gente tem essas três camadas aqui, porque são materiais com densidades diferentes. No caso, para você saber se um determinado objeto sólido ele vai flutuar em um líquido ou não, a gente precisa saber da densidade desse material. Geralmente, quando ele é muito denso, ele afunda. Se ele for menos denso, ele vai flutuar. Os estados físicos da água. Bom, a água está presente no nosso dia a dia de diversas maneiras em diferentes situações. Então, a gente vai estudar aqui os três estados físicos da água. O que é o estado físico? É a maneira como as moléculas elas estão organizadas. Então, a gente vai ter estado sólido, líquido e gasoso. Respectivamente, é o seguinte. No estado sólido, geralmente, as moléculas elas estão mais aproximadas. No estado líquido, elas estão um pouco mais separadas e no estado gasoso, um pouco mais afastadas. Então, vamos estudar aqui cada uma desses estados físicos. No estado sólido, a água ela vai se encontrar em forma de gelo, neve, granizo ou geada. Então, nos ambientes polares, o gelo forma uma camada grossa que pode ter muitos metros de espessura. No estado sólido, a água apresenta um formato e volume bem definidos, ou seja, ela tem essas características de ter um formato bem definido, né, e de ter as moléculas bem próximas umas das outras, porque geralmente o estado sólido da água, né, ele está associado a temperaturas mais baixas, ou seja, quando está mais frio. O estado líquido, a gente encontra a água em estado líquido como na chuva, nos rios, nos oceanos. Então, a água líquida também, tem água líquida também no interior da Terra, infiltrada nas rochas profundas e nos corpos dos seres vivos. No estado líquido, a água também apresenta volume definido, mas não tem forma fixa, e a gente chama isso de viscosidade. É exatamente por isso que ela tem essa característica de ser um fluido, né? A gente chama isso de fluido, de ser um líquido. E ela assume o mesmo formato, então, do recipiente onde ela está. É tanto que, por exemplo, quando a gente congela a água numa forminha de gelo, depois você tira, ela está em formato cúbico, né? Então, essa é uma característica aqui da água líquida. Quando você coloca, ela não tem um formato definido, mas quando você tira ela do congelador, ela em estado sólido já tem um formato definido. E o estado gasoso? A gente chama também o estado gasoso de vapor de água, é a água em forma de vapor. É o estado em que a água se encontra na atmosfera. Apesar de não enxergarmos o vapor de água, pois ele é incolor, ele está presente no ar que nos rodeia. No estado gasoso, a água não tem formato nem volume bem definidos. Por quê? No estado gasoso, as moléculas de água elas estão mais separadas, então a gente não consegue enxergar essas moléculas. É quando, por exemplo, a gente coloca uma água para ferver e a gente consegue ver ela, né, evaporando, mas depois as moléculas vão se afastando e a gente não consegue mais ver o vapor de água, a menos que ele fique mais condensado, como por exemplo, para formar as nuvens. A gente percebe então que esses estados físicos eles estão ligados também com a temperatura, ou seja,
pode ocorrer uma mudança de estado físico de um para outro. A gente vai ter então aqui todos as possibilidades de mudança de estado físico. Então, quando essa temperatura ela muda, o estado físico ele tende também a passar de uma forma para outra. Por exemplo, se você tirar um cubo de gelo do congelador, ele vai começar a derreter, porque ele está absorvendo o calor do ambiente e, consequentemente, mudando a temperatura, ele está mudando seu estado físico. Todos esses processos eles estão bem explicados aqui. Espero, que vocês tenham lido para a gente poder entender. Então, solidificação, fusão, vaporização, condensação, sublimação e ressublimação. Vamos verificar então diretamente aqui pelo gráfico. A água em estado sólido passando para o estado líquido, a gente chama de fusão. Então, essa mudança do estado sólido para o líquido, que é, por exemplo, o gelo derretendo, é fusão. Já a água passando do estado líquido para o estado de vapor, ou gasoso, é chamada de vaporização. Ela passando do estado líquido para o estado sólido, olha pelo nome, solidificação. De líquido para sólido, solidificação. Agora, de vapor para líquido, é condensação ou liquefação, se transformando em líquido. Acontece, por exemplo, se eu tampasse essa panela aqui, depois de um tempinho, o que iria acontecer? As gotículas de água elas iriam se formar na tampa da panela, porque o vapor está pegando na tampa da panela. Como a tampa está com uma temperatura diferente, mais baixa, a água ela vai condensar, vai voltar para o estado líquido. Isso aqui pode ocorrer também, do estado sólido passar diretamente para o estado gasoso. É chamado então de sublimação. Ou quando o estado gasoso vira diretamente sólido, é chamado de ressublimação ou sublimação inversa. Em quais locais podem acontecer isso? Geralmente nas geleiras, a gente vai ter uma temperatura muito baixa e uma pressão do ar também diferente da pressão a nível do mar. Então, nessas condições, nas geleiras e nos picos das montanhas, o gelo ele consegue sofrer sublimação, ou seja, passar direto de sólido para vapor. Aqui, galera, na vaporização, que é a mudança do estado físico de líquido para vapor, a gente vai ter uma peculiaridade, ou seja, uma diferençazinha. Porque ela pode ocorrer de 3 maneiras, tem 3 tipos de vaporização. Quais são eles? Primeiro é a evaporação. Ela pode ocorrer a temperatura ambiente. Por exemplo, se você tomar um banho e colocar a sua toalha estendida lá no varal, se secou e colocou estendida no varal, a temperatura ela não vai chegar ela não precisa chegar a uma temperatura muito elevada para a água mudar de estado físico. Gradualmente, de forma mais lenta, ela vai realizar essa mudança de estado físico. Então, a gente chama isso de evaporar. Essa é a característica da evaporação. Agora, a ebulição, ou fervura, a ebulição é quando essa vaporização ela ocorre de uma maneira mais rápida. Por exemplo, quando você coloca uma panela lá no fogão, aquelas bolhas que são formadas e liberam vapor de água, a água está mudando de estado físico de uma maneira mais rápida, certo? E por fim, a última é a calefação. A calefação é um processo que a água ela muda de estado físico de uma forma repentina, de uma forma mais rápida ainda, mais instantânea. Por exemplo, se você deixar uma frigideira no fogão, sem óleo, sem nada, e pingar uma gotinha de água, o que vai acontecer? Ela vai mudar de estado físico instantaneamente. Esse processo é chamado de calefação. Bom, galera, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar de mais 2 propriedades da água, que são temperatura de ebulição e temperatura de fusão.
A água, a gente já viu que ela vai depender, né, da temperatura para que ocorra essa mudança de estado físico. Então, para que ocorra a fusão e a vaporização por ebulição, ela vai depender de pontos específicos, de temperaturas específicas para que ocorra essa mudança de estado físico. Então, a gente considera que a água ela sofre ebulição quando ela chega a temperatura de 100 graus Celsius, certo? Isso vai ser então a nossa temperatura de ebulição, quando ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ela de uma forma rápida, ou seja, né, sofrendo ebulição, ela precisa chegar a 100 graus Celsius. Agora, para que ela possa passar da forma sólida para a forma líquida, a partir dos 0 graus Celsius, passa da forma sólida para a forma líquida. Isso vai ser a nossa temperatura de fusão, à medida que ela está, então, absorvendo a temperatura, né, absorvendo o calor, ela passa, então, da forma sólida para a forma líquida. A gente tem, então, a temperatura de fusão da água. Bom, na próxima aula a gente vai discutir mais algumas propriedades e características físicas da água, certo? Então, por hoje a gente vai ter a aula até aqui. Semana que vem a gente tem mais uma videoaula com a continuação do capítulo. Eu vou deixar para vocês um formulário lá no Google, no Google Sala de Aula, com uma atividade referente ao que a gente aprendeu agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários a qualquer momento do dia que eu estou online para responder vocês.